O homem colocou a mão na parede e o seu corpo começou a se transformar no mesmo material. Ele então acertou algumas cabeçadas na parede e a quebrou. No momento seguinte, acertaram um tiro nele, mas quando a bala se aproximou, a cabeça virou ferro. Ele entrou em um cofre e roubou ouro, quando de repente todo o seu corpo também era ouro puro. Quando ele foi cercado por vários agentes, conseguiu se livrar e logo pulou pela janela. Agora ele pega um diamante e em pouco tempo vê a sua mão se transformando inteiramente em diamante. O exército americano investiga este homem e em pouco tempo ele está completamente cercado por diversos policiais. Todos querem prendê-lo, pois já descobriram o grande poder que ele tem. O homem arranca uma corrente com uma bola de metal na ponta. Em poucos segundos, o seu braço já virou um ferro extremamente resistente. A mulher tenta contê-lo, mas só depois de atingirem ele com uma arma de choque, o homem cai no chão. Um carro vem com tudo na sua direção e então ele coloca a mão na pista. Nesse momento, seu corpo se transforma instantaneamente em concreto. O carro o acerta e voa longe. Ele segue até o veículo e coloca a mão no pneu. Sua mão se transformou em borracha e ele pega uma peça muito importante. Na cena seguinte, ele está em uma lanchonete, quando de repente a garçonete esbarra no metal em seu braço e acaba se cortando. Ela era uma agente infiltrada que agora teve o seu corpo completamente transformado em metal. O homem tenta encontrar algum material que faça aquele metal desaparecer do seu braço, mas infelizmente nada do que ele encontra é capaz de alterar aquela parte. Até que uma mulher aparece e diz a ele que tem a solução. Ela oferece a ele uma peça única que poderá ajudá-lo, porém era tudo um golpe para poder matá-lo. Enquanto ele estava sentado no banco, um atirador tenta acertar um tiro nele, mas ele percebe e ainda há tempo ele se transforma em metal e desvia a bala. Ele levou um tiro com uma arma elétrica no meio das costas e começou a se transformar em vários metais ao mesmo tempo, até que ficou invisível e virou uma pedra. Nesse momento, ele lembra de tudo o que já tinha passado e que precisará ser muito inteligente para conseguir fugir. Os agentes realizam um teste com ele e quando ele coloca a mão nessa substância que parece viva, o homem é quase sugado. Na cena seguinte, ele está no hospital e outro homem chega até ele e começa a transferir aquela substância para seu corpo. Porém, quando ele está completamente transformado, aquele homem suga o corpo inteiro dele como se fosse um metal derretido. Os policiais aguardam ele do lado de fora do hospital, mas o homem é muito poderoso e começa a levantar os carros igual o Magneto do X-Men. Quando eles atiram, o homem controla as balas no ar e depois faz elas voltarem em direção aos agentes. Até esta mulher é puxada por ele. Neste momento, um buraco é aberto no meio do mar e de lá sai uma nave. Em seguida, vemos a nave caindo no meio da cidade e destruindo centenas de prédios. Aquele homem que parece o Magneto faz uma coluna de terra se levantar do asfalto e logo podemos ver aquela substância que parece alumínio derretido indo diretamente para o corpo do homem. Ele absorve aquele material como se fosse uma fonte de energia. Ele comandou e em apenas um segundo a coluna de terra se desfez. Agora utiliza do seu poder para causar destruição na cidade. Porém, uma mulher muito poderosa aparece. Ela corre na sua direção e o derruba com tudo. Ela tenta convencê-lo a parar, mas o homem a levanta no ar e quando sobem alguns quilômetros, ele volta com tudo e acerta a cabeça dela no asfalto. A mulher é muito resistente e não se deixa vencer. Porém, a substância especial começa a sair da sua mão e em pouco tempo ele envolve ela com aquele material derretido. No entanto, a mulher retira de um compartimento secreto uma seringa com algo muito poderoso. Ela pensa um pouco até que enfia aquilo no seu próprio pescoço. Um poder surpreendente é emitido pelo seu corpo e o homem é jogado para trás. Quando ele tenta atacá-la, a mulher o acerta com tanta força que ele desaparece no céu. Os garotos estavam jogando bola quando de repente um homem começa a sair de dentro do muro. É isso mesmo, de maneira inacreditável ele saiu por aquela parede de tijolos e deixou todos apavorados. O barbudo ficou parado até que olhou para o muro e lá estava outro homem tentando sair igual ele. O rapaz agarrou sua mão, mas em um instante o processo parou e ele ficou congelado no meio dos tijolos. Os agentes do governo cercam o local e miram no barbudo, porém o homem se vira e acerta um tiro no meio da nave deles, fazendo-os cair no meio da floresta.
No entanto, o governo conseguiu capturar aquele homem que ficou preso junto ao muro. Eles avaliam as condições que permitiu aquilo acontecer. Depois de algum tempo de análise, o agente se aproxima e, inacreditavelmente, o homem preso o agarra pelo colarinho. Ele implora por ajuda e pede para eles libertarem ele daquele muro. Os agentes perguntam ao homem preso no muro como ele conseguiu chegar até ali. E nessa hora, um celular com vários códigos cai da sua roupa, intrigando a todos. Na cena seguinte, os agentes seguem até o prédio que os vilões estão prestes a destruir. Eles instalam bombas superpoderosas que fazem a construção virar fumaça. Em seguida, um caminhão aparece e sai destruindo tudo pela frente. O bandido então aciona um dispositivo que faz o veículo ficar transparente em poucos segundos. Agora, um dos vilões instala um aparelho na parede e logo vemos um portal se formando. De repente, aquele barbudo aparece com um sorriso no rosto. Outro homem entra ali e eles seguem para mais crimes. Nesse momento, eles atacam um homem fazendo várias barras de ferro saírem de dentro do seu corpo. Já no necrotério, os agentes investigam o seu corpo, só que de repente algo sai voando e segue até a boca de outro homem e entra no seu corpo. Eles o colocam em uma maca e com um bisturi começam a fazer um corte. Porém, o homem está completamente em choque. Após passarem o bisturi no seu peito, eles o levam até outro local, mas o homem tem atitudes muito estranhas. E, infelizmente, o seu corpo é tomado por aquela substância que o perfura por inteiro. A mulher começa a se afastar e o outro homem falece também. Os cientistas investigam aquela criatura que entrou no corpo do homem. A nave dos alienígenas chega e logo após estes dois homens se aproximarem, uma quantidade assustadora daquele material começa a tomar conta de todo o espaço. A quantidade não para de aumentar e estas mulheres lutam para não serem jogadas fora do avião. Nesse momento, já na Terra, vários seres humanos estão reunidos e em poucos instantes aquela substância começa a sair de todos eles. Aquilo vai tomando grandes proporções e seguindo em direção ao céu. Aquele caminhão que tinha ficado invisível aparece e avança com tudo para cima daquelas lâminas. E então tudo é desfeito, se transformando em milhares de morcegos. A mulher abriu a porta e milhares de morcegos voam na sua direção. Quando ela fecha, eles continuam se chocando contra o vidro até que um deles passa e, por sorte, a mulher consegue matá-lo. Eles então pegam pedaços de madeira para fechar aquela janela. Porém, em seguida, uma das mulheres decide abrir a porta novamente e, nesse instante, os milhares de morcegos seguem para cima dela. No entanto, a mulher olha para eles e, em apenas um segundo, ela faz com que todos desapareçam. Nesse momento, o barbudo está na nave alienígena. Ele faz aquela marcação na parede e instala o dispositivo para abrir o portal. Em seguida, ele entra ali e vai parar em outra nave. Chegando lá, todos os homens querem matá-lo. Então ele abre a sua boca e com uma chama gigantesca ele causa uma explosão, eliminando todo mundo. O homem colocou o dedo no copo e tudo virou gelo. Ele então se revolta com o garçom e pega no seu pescoço, fazendo o homem congelar por inteiro. Em seguida, os agentes chegam até ele. O rapaz revoltado coloca a mão na mesa e o agente começa a ser completamente congelado. Ele dá aquela olhadinha para o outro agente e, após ameaçado, sai correndo. Ele então procura o celular do agente, que já está desbloqueado, e procura algumas informações. Quando sai, derruba o homem, o quebrando inteiro. Ele segue até o navio e começa a congelar a corda. O gelo vai se alastrando por toda a água, tomando conta até mesmo do navio. Quando ele entra no navio, lá estão vários agentes querendo capturá-lo. Porém, o garoto é esperto e tenta se livrar de todo jeito. Uma mulher tenta enganá-lo e ele a congela inteira. Em seguida, a mulher acerta um tiro no cano, mas ele consegue fechar o buraco congelando aquela parte. O cerco está fechando para ele, até que é encurralado por um homem e ele diz que precisa se render. Porém, o rapaz consegue fugir e congela todas as portas por onde passa. No entanto, ele é acertado nas costas e cai em cima do gelo que ele mesmo fez. Não esquece de curtir e seguir para ver mais cenas incríveis por aqui.